Bom, pessoal, então vamos nós. Infelizmente, eu acho que a primeira parte da aula não gravou, né? Então, eu estava falando de momento das autofunções do momento angular, mas assim, a título de ah, só recapitulando, né? E é até bom para deixar para quem está assistindo relembrar. Seguinte, né? A gente falou de momento angular, a gente falou do uso do quadrado do momento angular junto com a componente 3 do momento angular, tá? E isso atua num grupo de autofunções, essas autofunções lambda mi, e retorna os seus autovalores específicos. Na verdade, posso até colocar já especificamente L e ML, os números quânticos. Ah, o autovalor desse cara aqui é L mais um H ao quadrado, LML. E para a componente 3 a gente tem L, ML, H, ML, L e ML, tá? E aí a gente escolheu a representação das posições tal que, na hora que eu projeto esse autoestado da parte angular, né, da parte do momento angular, isso aqui a gente chamou de uma função de onda do tipo psi, LM, né, que caracteriza esses estados específicos de momento angular. R seria x, y, z, mas aí eu estou usando, dada as simetrias, R, θ e φ, tá? Aí a gente escreveu tanto L2 quanto LZ em termos de R, θ e φ, R, θ e φ, e acabou vendo que o L2, na verdade, ele é um L2 de θ e φ, só depende de θ e φ, não depende de R. E o LZ é mais restritivo ainda, né? O L3, que é L3, que ele depende somente de φ, né? De modo explícito, ele é mais fácil de lembrar, né? IH del φ desses caras. Então, sabendo disso, o que a gente fez foi considerar que o psi pudesse ser escrito em termos de funções separáveis, então tem uma função que depende de R somente, e uma função que depende de L e M, θ e φ, tá? Então tem a parte radial e a parte que ela é angular, né? E a gente viu que a gente caiu em duas equações de autovalores e autovetores para essa equação angular, né? Que preserva aí os autovalores para a função de onda total, mesmo porque esses autovalores são referentes à parte angular. E eu tenho aí L3, opa, YLM de θ e φ. Isso aqui dá HML, YLM de θ e φ, tá? Bom, considerando mais uma vez que o LZ também não depende de θ, a gente fez mais uma separação de variáveis, que foi considerar o YLM de θ e φ como sendo o produto de duas funções. Uma função f, maiúsculo aqui, Lm, que dependa só de θ, uma função g, que dependa só de φ, tá? E aí eu argumentei com vocês que quando a gente tinha, né, o L2 atuando em lambda, deixa eu tentar fazer isso mais bonitinho, lambda mi, né, ele atua somente nesse primeiro estado, que aí retorna lambda, lambda e mi. Já o L3, quando atua nesse estado lambda e mi, ele retorna mi porque ele atua só nesse estado, só nesse subespaço, né, de estados, lambda e mi.
E aí a gente consegue identificar que esse cara aqui não é nada mais do que a representação do próprio, da própria função i na base das posições, e esse cara vai ser então a representação na base das funções da autofunção lambda, tá? E a gente junta as duas e a gente tem esse cara aqui que é a representação do lambda mi, certo? Então, fazendo essa substituição de variáveis, a gente chegou numa equação para o L3 somente em termos de G Lm de φ, que é igual a H ml G Lm de φ, na hora que a gente substitui o L3 pela sua representação, isso leva a uma equação diferencial de primeira ordem, separável, com uma solução bastante trivial, que é o seguinte: G Lm de φ igual a um G0, tá? Uma constante, dependendo das condições iniciais, a exponencial de menos I ml e φ. Aí a gente aplicou as condições de contorno, tá? Que é o seguinte: GLM, na verdade, não GLM, né? Mas YMLM de θ e zero tem que ser igual a YLM de θ e 2π, né? Para garantir a continuidade da função de onda. E isso levou à relação de quantização, que é exponencial de menos I ml 2π igual a 1. E isso implica que o ml ele tem que ser zero, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E a gente chegou ao resultado que a gente já tinha obtido usando a álgebra, né? Usando os operadores de levantamento e abaixamento, que é o fato de que o ml ele precisa estar limitado pelo valor de L, e isso aqui é relativamente óbvio, né? Porque eu tenho que L, ele é o alto valor do módulo quadrado do operador momento angular, e o ml, ele é o alto valor de uma das componentes. Então, no máximo, né, se a gente não considerar, por exemplo, o princípio da incerteza, no máximo, o valor que o ml pode atingir é o valor de L, tá? Então, com isso, a gente chegou aí nos autovalores do momento angular. Mas agora a gente precisa olhar para as autofunções, né? Quem são aí as autofunções desse operador, tá? Então, esse operador, na representação das posições, né, as componentes dele, a gente viu que são operadores diferenciais, eles dependem das derivadas parciais em termos das coordenadas θ e φ. Só reproduzindo o que a gente acabou de olhar, se Lm de R, θ e φ, né, pode ser separado, então, como esse cara depende somente de θ e φ, em termos aí dos harmônicos esféricos, e de uma função que é uma função radial. E a gente precisa determinar quem que são esses caras. A gente já determinou os autovalores para a parte M, tá? A gente não falou nada ainda dos autovalores da parte em L, mas vamos olhar para as autofunções para essa parte. O primeiro passo importante que a gente tem que olhar é o seguinte: a normalização. A normalização, né? Em princípio,
a função de onda completa precisa ser normalizada, né? Isso quer dizer que se eu integrar sobre todo o espaço, o psi tem que ser 1. Mas, em coordenadas esféricas, a gente pode separar essa integral, né? Numa integral que depende de r, tá? Então, da parte radial, esse d3r aqui seria dx, dy, dz. Aí você escreve isso em coordenadas esféricas, você fica com uma expressão que depende de r quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Como a função de onda não depende de, de r, eu posso separar a parte em r, sobra aqui seno de θ dθ, uma integral de 0 a 2π. Esse aqui pode ser integrado, desculpa, de 0 até o infinito. E eu tenho uma integral, opa, o θ não é de 0 a 2π, é de 0 a π, né? O φ, sim, é integral de 0 a 2π de dφ. Lembrando que r quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ, né, é o elemento de integração, né, ele equivale ao dx, dy, dz em coordenadas esféricas, né? Então, é o elemento de integração, esse aqui é o jacobiano, né, dessa transformação. E aí, como eu quero normalização, eu esqueci de colocar aqui em cima, mas na verdade é o módulo ao quadrado da função de onda, tá? Então, isso aqui é o psi ln de r, θ e φ ao quadrado, tá? Então, eu tenho que fazer essa integral e isso tem que ser normalizável, né? Porque isso precisa representar uma situação física. Bom, a gente já sabe que esse cara aqui é separável, né? Então, como não depende de r, se essa integral aqui der 1, não tem problema nenhum com o resto. Então, a gente acaba separando também a normalização, onde eu tenho a normalização em R de R2, F de R, né, o módulo quadrado de F de R, dr, tem que ser 1, e eu tenho uma normalização em termos dos harmônicos esféricos, né? Então, integral em π de dθ, até faltou, né? Seno de θ. Dθ, uma integral de 0 a 2π de dφ, o módulo ao quadrado dos harmônicos esféricos. Tá? E os harmônicos esféricos são, sim, funções normalizáveis, tá bom? Beleza? Então, a gente pode fazer isso. Ah, a gente já mostrou, né, só a título de completeza, a gente já mostrou isso, né? YLM de θ e φ pode ser escrito como um FLM de θ, eu posso colocar aqui, ó, um G0 exponencial de menos I ml φ, onde o ml ele vai de menos L aí até L em passos inteiros, tá? Agora, para a gente determinar o resto dessa função, a gente pode usar os operadores escada, né? Os operadores levantamento e abaixamento. Então, é o seguinte, que L+, ele vai ter um máximo. A gente já fez isso, tá? Vai existir um estado, né? Que, ou seja, quando ml for igual a L, tal que, desculpa, tal que L+, que atua sobre YL, L de θ e φ igual a zero, porque M ele é máximo.
certo? Então, em notação de Dirac, a gente já viu isso, né? L mais LL igual a zero. Tá vendo? É a mesma coisa, tá? Bom, mas quem que é o L mais? A gente escreveu, né? Eu deixei para vocês mostrarem aí na aula passada que o L mais ele vai ser H, a exponencial de I φ, a derivada com relação a θ, mais I sobre a tangente de θ, del φ, certo? E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso atuar esse cara sobre essa função que está aqui. Então, o que que a gente tem? A gente tem que L mais FLM de θ, na verdade, FLL de θ, exponencial de I L φ, né? I φ, né? Só que o φ, não, desculpa, I L φ, igual a zero, tá? Agora o L mais a gente substitui. H E I φ, que multiplica del θ mais I sobre a tangente não é 1, né? I sobre a tangente de θ, del φ, FLL de θ e I L φ igual a zero. Tá vendo? Ó? Essas derivadas atuam em todo mundo aqui. Então, eu poderia fazer isso aqui. Ó. Bom, isso aqui é diferente de zero, tá? Então, eu posso cancelar, porque está igualado a zero, beleza? Então, o que sobra é essa equação diferencial que está aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir essa equação, tá? Aplica as derivadas. Ó, essa derivada não faz nada com esse termo, então eu já vou pôr ele aqui desse lado. I L φ del θ de F L L de θ. Mas, isso aqui não depende de θ, então eu tenho F L L de θ sobre a tangente de θ, e eu tenho a derivada desse cara com relação a φ, a derivada do exponencial, então cai. Opa, faltou um i aqui. Então cai um i L exponencial de i L φ, tá? Agora sim, eu posso cancelar esse cara, ele está nos dois termos, não tem mais nenhuma derivada atuando sobre ele, certo? Ah, Então, o que que sobra? Del θ, F, L, L, θ. Aqui eu tenho menos um desse i vezes i, vou passar para o lado de lá, fica positivo. F, L, L, θ. Tangente de θ, L, tá? Beleza? Tranquilo? Então, se eu não esqueci ninguém aqui, não. Basta eu integrar. Mas essa é uma equação que ela é separável, mais uma vez. Ou seja, eu posso separar tudo que é função de θ de um lado e tudo que depende de θ do outro, tá? Então, ah, eu faço isso. Eu tenho aqui, ó, 1 sobre FLL de θ, del θ, FLL de θ, e eu vou fazer a integral disso aqui em θ, e do outro lado sobrou L
cosseno de θ sobre o seno de θ de θ, tá? E aí eu estou integrando desse lado aqui também. Aqui a gente usa novamente aquele truque do logaritmo, né? Então eu vou ter a integral em dθ do logaritmo de FLL de θ, certo? E do lado de cá, a gente pode pensar no seguinte. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Se eu fizer o diferencial do seno de θ, que isso vai ser? Ó? Vai ser d seno de θ, vai ser a derivada do seno com relação ao θ, cosseno de θ, vezes o dθ. Então, eu posso substituir o que está aqui em cima por d seno de θ. Então, isso aqui dá a integral L vezes a integral de d seno de θ sobre θ, sobre seno de θ. Você pode, inclusive, falar, seno de θ igual a um alfa. Porque aí essa integral que está desse lado aqui vira L, a integral de d alfa sobre alfa. Certo? E desse lado eu tenho a integral em dθ do logaritmo de FLL em θ. Tá? Isso facilita bem a nossa análise, porque desse lado eu tenho a... Não, calma, o que eu fiz errado aqui? Isso aqui é a derivada... Não. O que eu fiz? Isso aqui é a derivada... Faltou um termo aqui, ó, gente. Deixa eu apagar aqui. É dθ d dθ do logaritmo, isso. Então, aqui é dθ d dθ do logaritmo. Agora tá certinho, tá? Então, aqui embaixo, simplesmente, logaritmo de FLL de θ, tá? Desse lado aqui, a integral também dá o logaritmo, dá um ln de alfa, só que o ln o alfa é seno de θ, e aí eu vou colocar mais uma constante aqui, um A, que depende de L, porque ó, eu integrei θ desse lado, então ele pode depender de L sem problema nenhum, tá? Então, o logaritmo, se eu tenho alguma coisa multiplicando ele, eu posso passar ele como uma potência, então eu tenho assim, ó, ln de f, l, e, θ, isso aqui é igual a ln do seno a Lésima potência, tá? Mais a L. Agora eu posso tomar a exponencial dos dois lados, e isso determina que FLL de θ igual. Exponencial da soma é o produto das exponenciais, então eu posso colocar assim, um F0, né? Que é esse termo que está aqui, seno, um F0 que pode sim depender de L, tá? Aqui, ó, F0 de L, seno L θ. Então, a gente tem essa função de onda, que é a função que dá o limite superior. Beleza? É isso, tá? Esse, só para deixar explícito, F0 de L nada mais é do que a exponencial desse AL, que é a constante de integração, tá bom? Assim, bem, assim, o Y, L, L de θ e φ igual a esse F0 L, tendo na Lésima potência de θ exponencial de I, L, φ, né? Lembra que eu troquei o ml, aqui viria o ml, que é igual a L, tá? Então, eu já tenho esse cara. E aí, o que que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a normalização. Então, eu tenho que integrar de zero a π
seno de θ de θ, integral de 0 a 2π, ah, de 0 a 2π, dφ, o módulo de YLL θ φ quadrado, certo? Então, isso aqui tem que dar 1, tá? E isso vai retornar o valor dessa normalização, que está aqui em cima. Então, o FL0 que está aí, não é uma conta nem um pouco simples de fazer, tá? Então, eu vou deixar indicado e vou deixar de sacanagem para vocês mostrarem. Só pelo resultado você já viu que não é tão simples, tá? Mas vou deixar aí de sacanagem, mostrar. Tá bom? E assim a gente tem uma, um dos harmônicos, menos um elevado a L sobre 2L, L raiz de 2L mais um fatorial sobre 4π, seno de θ elevado a L, exponencial de IL φ. Olha que bonito nosso primeiro, e na verdade não o primeiro, né? O último, porque esse aqui tá lá na ponta do iceberg, tá? Então, temos esse cara. Agora, a gente pode, já que eu tenho esse, agora a gente pode voltar para a álgebra e usar os operadores de levantamento e abaixamento. Porque vocês se lembram que o L-, quando atua sobre um estado LML, ele faz o seguinte: H, L, L mais um menos M, M menos um, L, M, L menos H, né? É o menos um, né? Não, menos H, menos um. Certo? Então, se eu começar com esse cara, YLL de θ e φ, atuar sobre ele o L-, ele vai me levar o YL menos um θ e φ. E eu vou fazendo isso sucessivamente até que eu chegue no YL menos L, que é outra ponta. Porque se eu aplicar mais uma vez o L-, isso aqui tem que dar zero, tá? Mas eu tenho quem é o L-, né? A gente tem uma representação em coordenadas esféricas para o L-, que é o seguinte: o L-, ele é H exponencial de φ menos del θ de mais I sobre a tangente de θ del φ, certo? Esse pré-fator que aparece aqui, ó, ele garante a normalização. Então, eu não preciso mais me preocupar com a normalização, que é a parte mais complicada. Basta eu ir atuando com esses operadores, né? Um depois do outro, um de cada vez, vou atuando com L menos, L menos, L menos. Se a gente faz os cálculos, né? Se eu faço a atuação desse cara, tá? E aqui são longos pontinhos, a gente mostra o seguinte: Y, L, M, para um dado M qualquer aí, né? Dentro do limite de validade dele. Isso aqui vai ser aquela mesma normalização, menos um elevado a L, sobre 2 elevado a L, L fatorial. Aí começa a juntar, né, os termos que estão ali, 2L mais um, opa, L mais M fatorial,
sobre 4π, né? Se a gente começa a ver os termos que são similares ali, né? L menos M fatorial exponencial de I mφ, seno de θ a menos M, a derivada na ordem L menos M, com relação ao cosseno de θ, de elevado, né? Lógico que na ordem, né? De ordem L menos M, do seno de θ a 2L. Esses aqui são os harmônicos esféricos. Para qualquer L e M. Conhecido como a fórmula de Rodrigues. Tá? Então, de onde saiu esse monstro que está aqui? Saiu da atuação desse cara aqui repetidamente, e aí, depois que você atua várias vezes, você acaba observando um padrão. E aí, a partir desse padrão, você acaba vendo, né? Porque, ó, por exemplo, a gente consegue ver que esse termo que aparece aqui, ó, nada mais é do que a derivada com relação a esse, né? Nada mais é do que a derivada com relação a φ. E essa tangente, a potência que aparece aqui, vem da multiplicação das tangentes, 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 depois vai cair uns cossenos. Esse termo que aparece aqui vem da derivada com relação a θ, né? Da função, né? De uma função tipo essa que está aqui, ó, tá vendo? Então você vai atuando, vai atuando, vai atuando, até que você chega nesses harmônicos esféricos. Beleza? Bom, uma outra forma da gente escrever é o seguinte: essa parte que está aqui, que depende do seno derivado, ela não é nova, né? Ela está associada à solução da equação diferencial para o L2, né, para o L quadrado. E a equação diferencial para L quadrado, você pode reorganizar. Eu tenho lá L quadrado, que atua em YLN, de θ e φ, igual a H2L, L mais 1, YLN, de θ e φ. Isso aqui pode ser organizado em termos do que a gente conhece da equação de Legendre associado, tá? Então você pega aquela equação diferencial, usa o L2, lembra que o L2 é gigantesco, põe os termos, substitui, faz a separação de variáveis, né? Considerando sempre, né? Ah, F, L, M de θ e, né, menos I, M, L, φ, você sempre considera isso, você vai chegar que esses caras aqui, eles são proporcionais aos chamados polinômios associados de Legendre. E aí, os harmônicos esféricos, YLM de θ e φ, podem ser escritos como menos 1 AM raiz quadrada de 2L mais 1 L menos M fatorial, 4π L mais M fatorial e na menos I, I M φ, e aqui eu tenho PLM de cosseno de θ. Esses são os harmônicos esféricos, tá? E eu tenho também um gerador para esses caras, né? Então, dado LM, você consegue ir gerando esses caras. Então, quando a gente tem isso, a gente começa, por exemplo, com L igual a zero.
Bom, L igual a zero implica que M, L, um minutinho, implica que ML seja zero, tá? Então, eu tenho o Y00 de θ e φ. O Y00 de θ e φ, só substituir, tá? Coloca zero para o φ, coloca zero para o θ, o PLM de zero é 1, tá? P00 é 1. A gente tem um gerador para esse cara. Começa a substituir aqui, né? Zero fatorial é 1, blá, 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 vai fazer menos 1 elevado a zero, blá, blá, blá. No final das contas, você só sobra o 4π. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de 4π, tá? Tudo aquilo para isso. E aí, se você olhar, isso aqui não é nada mais, nada menos do que uma esfera, certo? Ele representa uma esfera, que é o orbital S que eu estava falando para vocês, né? Que vem lá da a química usa muito, né? Agora, quando a gente tem, eita, quando a gente tem, zoom disso, gente. Acho que é assim. É. Quando a gente tem L igual a 1, o ml pode ter três valores, menos 1, 0 e 1, que está associado a três polinômios, né? A três harmônicos esféricos. Eu tenho o y1 menos 1, esse cara aqui de θ e φ, que é igual a 3 sobre 8π, exponencial de Iφ seno de θ, tenho o y10, θ e φ, isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 4π, cosseno de θ, eu tenho o y11, θ e φ, que é menos raiz de 3 sobre 8π, exponencial de Iφ seno de θ. Então, são os três harmônicos esféricos, e esses caras representam o orbital P, né? Lembrando que o orbital P ele é composto por Px, Py, Pz, e tem a forma ali de um haltério. Então, quando você coloca essa função, tá vendo? Ela é constante aqui no centro, né? Exponencial de φ, quando φ igual a zero, e você tem uma modulação desses caras que estão aqui. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Não? Então, pessoal, ah, vamos. Tá, só um minutinho. Opa, volta. Professor, Ah, é,